Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144, e a grande promessa do Evangelho: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. Um presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6. Por falta de conhecimento, foi destruído o meu povo. E, a pergunta sempre é, que conhecimento é este, Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade, se considerarmos a escritura, só a escritura, a gente encontra no Novo Testamento o próprio Jesus dizendo, um episódio diante de Pilatos, e Jesus não ousou responder o que é verdade. Pilatos pergunta para Jesus o que é verdade. Essa resposta significaria a absolvição de Jesus da crucificação. E Jesus não respondeu, sempre lembrando, não porque não conhecesse a verdade, mas porque a verdade é de uma certa maneira incomunicável. E o próprio Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se considerarmos Jesus como o caminho, e essa verdade é uma intimidade com o Criador, e conseguimos como? Se Jesus é o caminho, é o método, é tendo inspiração nos seus ensinamentos, nas suas práticas. Então, vigiar e orar, e jejuar. Então, jejuar é interromper, acabar interrompendo esse condicionamento, esse fluxo alucinante que vivemos, porque herdamos conflitos e é o nosso compromisso, diminuir esses conflitos, tanto no seu impacto quanto no alcance desses conflitos, Então, aí a gente precisa lembrar também de Jesus, como o caminho, a estrada. Não chameis ninguém de pai, porque só existe um pai que está nos céus, E não chameis ninguém de mestre, porque só Cristo é o mestre, Então, se você compreende a escritura como fonte de inspiração, se compreende Jesus como essa lente, e como mestre, como o lente dessas escrituras, então você já está compreendendo muita coisa, E assim, a gente precisa entender que a verdade vai nos libertar do quê? Vai nos libertar da idolatria, é uma coisa que nos escraviza, Uma das coisas que mais nos escraviza. E a idolatria tem uma origem. A idolatria nasce da vaidade. Por quê? Porque vivemos na matéria, E registramos nossas memórias, Tanto como monumentos, a gente vê aí a pirâmide, as pirâmides do Egito, O povo hebreu era bastante íntimo, foi escravizado, no momento em que esses monumentos eram construídos, nós temos aí, então, depois, de uma certa maneira, as escrituras, Então, se a gente quer se libertar da idolatria, não podemos fazer da escritura idolatria, e também não podemos fazer de Jesus uma idolatria, Porque esse registro, é sempre feito por uma pessoa,
seja um notável, seja um escravo, né? Alguém vai fazer, alguém vai colaborar com a construção daquele monumento, né? Alguém vai fazer o registro, alguém vai escrever alguma coisa, né? E assim, não podemos ter essa idolatria, não podemos nos escravizar diante dessas aparências, né? E como evitarmos, né, isso? Como evitarmos a vaidade que é a origem dessas idolatrias, né? Se algo foi feito, alguém fez, né? Se algo foi bem feito, esse alguém merece elogios, merece reconhecimento, aplausos. É a glória de Deus, né? É a maneira, é a melhor maneira de você não alimentar essa vaidade, né? Porque essa vaidade ela é inerente, né? Quem faz espera reconhecimento dos seus feitos. Quem colabora com um feito espera esse reconhecimento, né? Então a gente precisa, né? Precisamos romper isso, né? Isso é uma tentação, né? E essa tentação ela pode ser alimentada, né? Ela pode ser alimentada com, né, a moral da cegonha, né? Que o manifesto antropofágico do Oswald de Andrade nos traz, né? E somos brasileiros e temos essa alegria, né? A moral da cegonha é a ignorância real das coisas, né? Nascemos ignorantes, embora temos todos monumentos, memórias e registros, mas nascemos ignorantes, temos a ignorância real das coisas. Mas a fala de imaginação, né? Então todos esses monumentos são construídos com essa fala de imaginação. E tem o sentimento de autoridade, né? Mais o sentimento de autoridade ante a prole curiosa. Bom, né? Ao nascermos desprovidos de informação, diante de muita informação oferecida, né? Precisamos, né, da orientação, né, de alguém, né? Para que possamos, da melhor maneira, assimilar todo esse acúmulo de informação. E aí que entra os pais, né, e os mestres com a moral da cegonha, né? E aí que nós precisamos né, superar isso, né? Através da intimidade, né? E com o Criador, né? E compreender a criação. Jesus fala para Nicodemos, né? Como você, principal de Israel, né? Se você não entende as coisas terrestres, como vai entender as coisas celestiais, né? Nicodemos é um exemplo de alguém formado pela moral da cegonha, né? Por quê? Porque foi num ambiente aí de alimentação de vaidade, né? De fermento dos fariseus que ele se formou, né? Poderia se arrepender e se arrependeu, né? Considerou Jesus como método, como caminho, como estrada, né? Então, assim, é disso que precisamos conhecer, né? A glória de Deus nesse aspecto, né? Então, a Escritura, né, é o combustível, né? É a inspiração e não podemos fazê-la dela idolatria. Jesus é a estrada, né? É o caminho. Não podemos fazer dele também idolatria, né? Para que possamos alcançar Deus, chegar a essa intimidade com Deus, né? Essa comunhão com Deus, né? E isso dando glória a Ele, né? Porque nós somos muito presos, né? Ao que Jesus, né, traz como psique, né? Nossa psique ela é formada, ela é programada, né, de maneira limitada, né, dentro dessa moral da cegonha. Aquele que perder a sua psique, né, terá vida, né? Terá, né? Então aquele que tentar preservar a sua psique, né, morrerá, né? Então a gente precisa romper isso, precisa nascer de novo, conhecendo as coisas terrestres. Nesse ponto, não existe nenhuma incompatibilidade com a ciência, né?
né? Então, assim, é interessante porque quando teve essa divulgação da ciência, né, da tecnologia, houve-se um distanciamento, né, da religião, né? E isso é totalmente despropositado, porque em nenhum momento, né, glorificar Deus, estar em comunhão com Deus, é uma negação, uma rejeição à razão, né? Então, assim, nós temos Spinoza, que expressou isso muito bem, nós temos Pascal, que explicou isso muito bem, né? Tem uma reflexão muito interessante, né, em Proudhon, que é um dos pioneiros do anarquismo, né, assim, moderno, que deixou isso tudo registrado, né, na sua obra Filosofia da Miséria, né, ele faz um prólogo, né, dizendo que é impossível, né, começar a observação dele da sociedade, das coisas, sem considerar Deus, né. E ele faz citações de outros autores, né, que diz que um pouco de filosofia nos afasta da religião, né, mas bastante filosofia nos faz voltar à religião, né. E nós, né, achamos, né, herdamos essa informação de que os anarquistas, né, precisam ser ateus, né, porque os anarquistas têm uma predileção ao socialismo, né, e depois que houve o marxismo, né, e aí o ateísmo está totalmente atrelado a essa corrente de pensamento social e de economia, né, mas Proudhon, né, um dos pioneiros do anarquismo, né, moderno, né, ele faz todas essas considerações, né, da existência de Deus, né. Então, assim, a gente precisa entender que essa moral da cegonha, né, ela mantém conflitos, porque ela mantém, né, a vaidade. Se você quiser conhecer melhor a moral da cegonha, leia o Seminarista de Bernardo Guimarães, né. Quanto o Eugênio sofreu muito, né, por estar nesse ambiente de magistério, né, de padres, né. Lembrando que padre é pai em espanhol, né. Então, já é uma institucionalização de um erro, né. Errar não é o problema. O problema, um grande problema, é institucionalizar o erro. Então, podemos evitar a moral da cegonha, podemos conhecer melhor as coisas terrestres, como Jesus recomenda, né, para compreendermos melhor as coisas celestiais e nos livrarmos da idolatria, né, e nos livrarmos da vaidade, né, com a glória em Deus, né. Então, Deus é, né, a ignição, né. Então, a nossa viagem ela acontece com as Escrituras como combustível, Jesus como o caminho, a estrada, o método, e Deus como a grande, né, ignição, né. E a partir disso a gente aprende a distinguir, né, o que é estrada e o que é paisagem, o que é permanente, né, e o que é transitório, né. Se não conseguirmos fazer isso, né, todos os nossos projetos são interrompidos porque acabamos acumulando uma série de coisas, né. E então, soli, glória a Deus, né, solos Cristos, sola Escritura, sem fazer de nada disso uma idolatria, né, porque a glória de Deus é o nosso alfa e ômega nesse processo, né. Então, caros que Alice para todos vocês, isto é graça e verdade, a gente continua falando com respeito do Sura sobre todas essas coisas, porque é do Pai, o universo, né, o dinamismo e a mais elevada honra. Assim seja para o bem do nosso querido Brasil, né. E estamos preparando um caminho e lembrando que estamos no ano 462 da deglutição do Bispo Sardinha.